Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre Docker. Mas Robert, o que é especificamente sobre Docker? Muita gente vem me perguntando o seguinte: Robert, estou começando a estudar Docker agora, só que eu não estou entendendo como é que funciona o Docker na prática. Como que eu faço para levar a minha aplicação que funciona hoje em uma máquina para rodar em container? Essa é a maior dúvida que eu tenho aqui. Só que eu não vou mostrar isso na prática para vocês. Porque mostrar na prática, tem um monte de vídeo aí mostrando, só que eu acho que antes de você entender na prática, você precisa entender o conceito. Então é sobre isso que eu vou falar, beleza? Se você já curtiu esse assunto, faz o seguinte, já deixa seu curtir aqui, compartilha com seus amigos, que o vídeo vai ser animal. Fica até o final que você vai gostar. Vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando sobre alguns conceitos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são imagens. Imagens, dentro do conceito de Docker, é o seguinte: nada mais é do que um modelo, ok? Então, vamos pensar o seguinte: você tem a sua aplicação, e quando você vai fazer a instalação da sua aplicação, você vai fazer o deploy no seu ambiente, o que você faz? Você vai lá, você instala o sistema operacional, por exemplo, você instala um Ubuntu ou você instala um CentOS, aí você instala todas as dependências da sua aplicação, depois você copia o código-fonte da sua aplicação, instala um servidor web e começa a rodar, tá? A partir do princípio, por exemplo, que a sua aplicação é um servidor web. Beleza. Esse é o processo atual que você tem hoje. Ah, Robert, mas eu também tenho um banco de dados. Mas vamos deixar o banco de dados um pouquinho de lado só para a gente fazer uma comparação aqui e você entender. Então, você fez a primeira parte do deploy da sua aplicação. Quando você vai trabalhar com containers, a sua primeira etapa não é fazer a execução da sua aplicação em containers. Você não vai conseguir executar. O primeiro passo qual que é? É construir uma imagem. Então, para você entender, uma imagem é um modelo da sua aplicação que ele depois vai ser replicado. Como assim, Robert? Então pensa que tudo que você precisa para instalar e para funcionar a sua aplicação, ela vai estar dentro de uma imagem Docker, tá? Então uma imagem Docker tem tudo, todas as dependências, o código-fonte, tudo tá lá. Tá, já sei agora o que são imagens. E o que são containers? Containers nada mais do que instâncias dessas imagens executando. Então imagina que você quer escalar a sua aplicação agora, então você tem uma imagem dela, ao invés de você subir um container, você vai subir 1, 2, 3, 4, 5 containers rodando a mesma aplicação. E o melhor, agora você tem um esforço muito mais reduzido, né? Que você não precisa criar 5 máquinas virtuais para sua aplicação rodar. Você simplesmente vai executar 5 containers, ok? Então agora já entendemos o que são imagens e também o que são containers. Agora vamos falar de algumas recomendações práticas. Então, voltando para o seu ambiente, é muito provável que você tenha tudo rodando em uma máquina, né? Então, muitas empresas ainda trabalham dessa forma. Então, você vai ter, sei lá, vamos pegar uma aplicação clássica, né? Um Apache com PHP e MySQL. Então, você tem tudo instalado em uma única máquina. Você vai fazer toda essa instalação também em uma única imagem? Não. Boas práticas dizem que você tem que executar uma aplicação por containers. Robert, mas que boa prática é essa? Eu posso burlar se eu quiser? Olha só, quando você entender realmente como é que funciona tudo, você vai ver que não vai ter nem vontade de burlar. Entender o que, Robert? Então, olha só, um container, quando ele está executando, além de ele fazer referência para a sua imagem que você construiu, que a gente viu alguns minutos atrás, ele nada mais do que é um processo, tá? Então o que é o container? Ele executa uma imagem e ele executa um processo. Quando esse processo morre, o container morre. E aí que entra o ciclo de vida de um container. Provavelmente você já ouviu falar que um container ele é efêmero, ou seja, não pode ter alteração, ele nasce para morrer. Alguma dessas coisas é bem provável que você já tenha ouvido falar. Se você não ouviu, essa é a primeira vez. Então containers tem o conceito de efêmero, nada pode mudar nele. Então você vem com a sua imagem, tudo que vem na sua imagem é o que vai ficar lá. Você não deve ficar instalando nada adicional. Por quê? Quando o processo da sua imagem, né, o processo da sua aplicação tiver algum problema e ele morrer, o container vai morrer junto e vai levar todas as suas alterações. Claro, você provavelmente, Robert, mas tem a persistência de dados. Ok, persistência de dados, variáveis, algumas coisas a gente consegue manter. Mas porque isso já é flexível. Agora eu estou falando do dado, mexer na imagem mesmo, mudar uma versão de uma biblioteca, esse tipo de coisa você não vai conseguir fazer. Então, entendendo isso, você já começa a entender que é o seguinte: se você rodar mais de um processo, mais de uma aplicação e um container, então eu vou pegar aqui que você está rodando o Apache e o MySQL, beleza? Sabemos que o container é um efêmero, se ele nasce, tem algum problema, ele morre e depois ele recria de novo de acordo com as suas configurações. Porém, você tem o Apache e o MySQL rodando. Se um dos dois travar,
Como que você vai saber? Você vai reiniciar o container se os dois travar, mas se somente um parar, a sua aplicação já está com problema? Então você começa a entender que não é uma boa prática você rodar mais de uma aplicação. Ah, Robert, mas eu vejo algumas imagens públicas rodando com o Supervisor D, desculpe até a pronúncia se estiver errado, mas tem uma aplicação que é o Supervisor D que ele consegue iniciar, por exemplo, uma outra aplicação para você ali. Então você teria o seu processo principal e um outro processo rodando ali em background. Tem, mas para experimento, essas coisas, é legal, mas agora quando você for colocar em produção, não recomendo. Então, Robert, o que você quer dizer com tudo isso? Quero dizer que quando você tiver lá no seu ambiente, você tiver uma máquina com um Apache, PHP e um banco de dados, um MySQL, por exemplo, quando você transformar isso para container, você vai ter no mínimo 2 containers, ou seja, no mínimo 2 imagens. Uma imagem para o seu banco e uma imagem para a sua aplicação propriamente dita. Então você começa a separar já todo o seu ambiente. Então, resumindo, né? Então, na prática, você tinha uma máquina rodando tudo, agora você vai ter 2 containers. Lembrando, né, que a imagem é muito menor do que você usar uma máquina virtual, você vai ter diversos benefícios aí que a gente pode abordar em um outro vídeo. Se você, por exemplo, não conhece esses benefícios, já deixa aqui no comentário que eu vou providenciar esse vídeo para você. Perfeito. Então, lembre-se, na prática, a execução de containers, tá? Nada mais é do que você fazer o seguinte, você pegar todo aquele passo a passo que você tem para fazer o deploy da sua aplicação, você vai construir uma imagem e a partir dessa imagem você vai executar containers. Ah, Robert, mas agora então ao invés de eu ter 2, né, Apache, MySQL, aqui eu rodo mais aplicações, eu queria containerizar tudo, vai dar mais 5, 6 aplicações. Eu preciso subir tudo isso na mão? Não. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards onde eu explico o que é o Docker Compose. Então, através do Docker Compose, você vai ter uma ideia também de como que você faz para executar um container, como você faz para executar 2 containers e vai entender a principal diferença quando falamos de Docker Compose. Além disso, é o seguinte, nós temos uma playlist aqui no canal, é um pouco antiga já, mas muita gente ainda assiste, que é um curso básico de Docker. Então tem 9 aulas ali para você começar a entender na prática como que tudo funciona. Então eu vou deixar também essa playlist aqui para você estar assistindo. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos e o principal, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para que você seja avisado toda vez que eu soltar um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês em um próximo vídeo.